O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte em que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Este belo templo no qual estamos, de fato, guarda um precioso tesouro. Se nós olharmos aquele belo vitral que está ao fundo, nós temos ali um arco-íris. Este templo, diferente de tantos outros, não tem aqui uma porta central, o que deixa as noivas sempre preocupadas. Mas nós temos as duas portas laterais que terminam justamente na borda do arco-íris. E nós sabemos que no fim do arco-íris existe um tesouro. De modo que quando entramos aqui, fica bem evidente a palavra, a Eucaristia e a comunidade. Por isso é uma alegria enorme para mim estar aqui hoje, junto desta comunidade querida, com a qual tive a oportunidade de, por 2 anos, aos finais de semana, estar aqui para o exercício pastoral.
Muito obrigado por isto, de modo que o sacerdócio ministerial que Deus, em sua generosa bondade, agora me confia, também passa pelo sacerdócio que nos é comum, o sacerdócio batismal. Então, o padre que aqui está também é fruto da bondade desta comunidade. Muito obrigado por isto. E hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E temos aqui razão de imensa alegria. Deus que é amor e que ao longo da história se desdobra em favor da humanidade. Muito bem. Sabemos que vivemos hoje tempos difíceis, com a pandemia que custa passar e as suas consequências também no plano social e econômico. Estamos num tempo que é difícil e que agora chega a ser cansativo. Temos conosco tantas inquietações que reclamam respostas, mas nos custam ter respostas adequadas. Por vezes caminhamos apenas com aquilo que é possível. Estamos em tempo de respostas possíveis. Sabemos que nisto é até compreensível que a nossa fé ou a nossa esperança venha se abalar. Mas aí está o que ouvimos hoje, em particular com a ajuda da primeira leitura, que Deus é Deus da história. Ele assume a nossa história e faz uma opção pela humanidade. De modo que o tempo que vivemos, de maneira alguma, é um tempo perdido. O tempo que vivemos, de modo algum, é um tempo perdido. E ainda as tantas dúvidas que nos venham a correr, nós estamos em ocasião de rever muitas coisas e então apostar naquilo que é fundamental. E aí nós temos Deus que assume a nossa história e se desdobra ao longo dela em favor de nós. Assumindo assim 3 figuras. Ele se faz 3 pessoas em um único Deus. Nós temos o Pai, que é Deus para além de nós. Nós temos o Filho, que é Deus entre nós. E nós temos o Espírito, que é Deus em nós. Temos o Pai, que se mantém em luz inacessível. Nós temos o Filho, que é a luz de Deus no mundo. E temos o Espírito Santo, que é justamente aquele que vem fazer esta luz brilhar em nós. Por isso somos nós chamados luz do mundo. E não uma luz pessoal, mas aquela luz de Deus que resplandece em nós. E esta luz precisa estar forte em nós, porque hoje o mundo, nas suas dúvidas, clama respostas, e nós, em Deus, temos a resposta adequada, com a nossa fé e a nossa esperança. Até mesmo porque dizem que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança sequer morre. A nossa esperança venceu a morte, a nossa esperança é Deus mesmo. Por isso estamos nós em ocasião de crescer na fé, crescer na esperança, crescer na caridade e levar Deus ao mundo. Tendo então a mesma atitude de Deus, sendo decisão no amor, se desdobrando no amor. Tanto que nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade é amor, amor e amor. Nós, então, seres humanos, que temos como desejo maior amar e ser amados, temos aí um grande convite de envolvimento com Deus mesmo, que é amor. E por que ele se apresenta como 3 pessoas no único Deus? Porque é um amor perfeito. Se fosse um só, seria um amor ensimesmado, fechado em si mesmo, um amor egoísta.
Se fosse apenas 2, seria um amor restrito, excludente. Se fosse 4 ou mais, seria um amor disperso. Mas são 3, um amor ideal. Um amor perfeito. Um amor que é comunhão. Por isso que quando adentramos esse templo, um dos presentes, um dos tesouros que aqui encontramos é a comunidade. É a palavra, é a Eucaristia, mas é também a comunidade. E este dom em particular, por vezes, a gente não dá o devido valor. Aqui está, então, como uma proposta desta solenidade que hoje celebramos, dessa Santíssima Trindade, um cuidado maior com a comunidade. Pois bem, nós temos Deus que se apresenta Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos Deus que assume termos familiares para se apresentar, se revelar, se comunicar a nós. E não pensem que isto é por acaso. Até mesmo porque o acaso não se justifica, é um axioma, é um corolário, né? Um axioma falho, é uma falta lógica. Deus se apresenta com termos familiares por uma grande razão. Porque temos nós, em família, o primeiro laboratório da Trindade. Na família, nós temos aquela estrutura mesma que existe em Deus. Porque em Deus nós temos paternidade, e para dizer este Pai que Deus é, ele diz que ama com amor de mãe. Então em Deus nós temos paternidade, temos filiação, o que inclui o Cristo e inclui em Cristo todos nós batizados, e temos o amor. Paternidade, filiação e amor. E em casa nós temos paternidade, maternidade, filiação e o amor. Por isto, novamente, este tempo que não é tempo perdido e que hoje nos pede para ficar em casa, para nós cristãos, na verdade, ficar em casa é até pouco. Nós devemos ficar, sim, em família. Devemos ficar em família. E aqui pergunto então, o que neste tempo de pandemia, que já tem aí durado, o que mudou em casa? O que mudou em família? Será que tenho hoje propostas diferentes com os meus filhos? De sentar com eles, ouvi-los mais? Tenho eu, esposo, ajudado mais a minha esposa? Porque, no geral, o trabalho para ela redobra. Eu, esposa, tenho ouvido mais, melhor, meu esposo? Temos, então, cuidado da família? Nessa solenidade da Santíssima Trindade, se há uma proposta que posso fazer, então é isto: de termos uma atenção maior com a família. De crescermos em família, que é o laboratório primeiro da Trindade, deste amor que é comunhão. Portanto, convido cada um de vocês, neste momento, a uma breve oração e uma oração que seja compromisso nosso com a família.